Graça e paz, irmãos. Vamos para mais uma mensagem para nossa edificação no dia de hoje. E a palavra que quero compartilhar com os irmãos está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 17. Esta passagem nos conta a história de Pedro, que estava preso por mandato de Herodes. E no versículo 5 fala que a igreja, tomando conhecimento da situação que Pedro se encontrava, diz que a igreja se coloca diante de Deus e ora com perseverança, com insistência diante de Deus, para que Deus envie socorro, libertação, salvação para Pedro. Diz então que Deus enviou um anjo, e aquele anjo despertou Pedro naquele cárcere. As cadeias que prendiam as mãos de Pedro foram soltas. O portão da cadeia se abriu automaticamente e Pedro saiu para fora. Para Pedro parecia-se uma visão que estava acontecendo. Quando ele caiu em si, diz que ele foi até a casa de Marcos e ali havia muitas pessoas congregadas, orando, bem provavelmente pela vida de Pedro. E quando uma serva foi até o portão e encontrou Pedro batendo a porta, ela ficou tão alegre que deixou Pedro lá de fora e foi contar aos irmãos que Pedro estava ali. E nem eles mesmos acreditaram na intervenção de Deus, que foi tão poderosa na vida de Pedro. E nós aprendemos, através desta passagem, que aquilo que é humanamente impossível para nós como homens, Deus, através da oração da igreja, pode interferir. Deus pode mandar os seus anjos. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação que está em Cristo Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 37, no versículo 36, diz que Senaqueribe, rei da Síria, sitiou Judá. E Ezequias, que era rei de Judá, juntamente com o profeta Isaías, se colocaram em oração diante de Deus. E Deus enviou um anjo. E aquele anjo destruiu 185.000 soldados assírios que tiveram que voltar para a sua terra derrotados. O nosso Deus é o Deus que ouve a oração do seu povo. O nosso Deus é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou aquilo que nós imaginamos. Por isso nós devemos ser perseverantes na oração. A oração há poder. Quando falta-nos o recurso aqui da terra, nós podemos recorrer a Deus, o recurso do céu, porque Deus pode mudar circunstâncias humanamente impossível por meio da oração da igreja. Por isso, amados, sejam perseverantes em oração, levando sempre diante de Deus a nossa causa, assim como nos ensinou o próprio Senhor Jesus em Lucas 18, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós devemos ter uma vida de oração. A bênção de nós não apenas ter uma vida de oração, mas fazer parte de uma igreja que pode se colocar em oração e pode clamar para que Deus possa interferir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso, amados, há poder na oração. A Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes em oração, na tribulação paciente. Não devemos abrir mão desse recurso que Deus nos deu, de orarmos uns pelos outros, de colocarmos diante de Deus aquilo que está afrontando a nossa vida. Ali, diante de Pedro, havia um decreto de morte e de destruição. E quando a igreja tomou conhecimento, a igreja insistiu diante de Deus, perseverou pela vida de Pedro. E Pedro foi liberto, nos deixando o ensinamento que Deus
ouve a oração do seu povo. Por isso quero deixar essa mensagem para a nossa edificação nesse dia, que sejamos perseverantes na oração, porque na oração há poder de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.